lindas cenas do Rio de Janeiro que você está vendo. Olha os Arcos da Lapa, meu Deus do céu, visite o Rio de Janeiro, se você não é do Rio, né? E acredite que a gente vai ter condições mais cedo ou mais tarde de diminuir esse problema de dificuldade que o estado do Rio de Janeiro vem enfrentando, né? Muito bom dia a todos vocês, bom dia Vera Lúcia Pereira de Carvalho. Verinha, fala com a Marion, a Samira acabou de passar as mãos aqui do Dr. Silvio Provenzano, o CD da nossa Marion Duarte, viu? Daqui a pouco o Dr. Silvio aqui com a gente, né? Ele que é chefe clínico do Hospital dos Servidores do Estado, deve estar a caminho, o nosso Cirilo Reis, que ontem confirmou comigo. Alô, Serginho JJ, que é de Jiu-Jitsu. Serginho é professor de Jiu-Jitsu, é um querido filho e outra coisa, leciona lá em Caraí. Abraço, Serginho, bom dia, tudo de bom, meu filho. Pois é, um abraço a todos vocês que estão sintonizados com a gente. Aliás, Serginho, ontem o Felipe, você sabe, teve a sua primeira aula de Jiu-Jitsu aqui na Tijuca, tá vendo? Bacana, abraço grande, lembra os bons tempos do início da sua carreira, que já vai com algum tempo, não é isso? Muito bem, você que está em sintonia com a gente, tem tantas coisas hoje para dizer, para falar. Uma delas é que o trânsito ainda não está totalmente prejudicado, mas está um pouco enrolado, porque os taxistas fizeram várias manifestações e ainda estão fazendo, querem ser recebidos pela prefeitura. E segundo a informação que a gente tem por parte da liderança do movimento dos taxistas, tem hoje, digamos assim, meio que bloqueio não é propriamente bloqueio do trânsito, mas é um monte de carros parados, por exemplo, na Ilha do Governador, outros na Francisco Bicalho, né? Outros aí na Barra da Tijuca, também tem ali na Zona Sul do Rio de Janeiro. Foi uma ação orquestrada, digamos assim, pelos diversos sindicatos de taxistas, que dizem não estar contra os aplicativos, mas que querem que haja uma regulamentação desses aplicativos. Né? E tem uma certa lógica, porque hoje você tem o Uber, você tem 99, que é táxi, né? Mas que dá 20% de descontos, até o pessoal aí de táxi da Tijuca está dando esse desconto, quer dizer, aí há o benefício da concorrência para quem está acostumado a andar de Uber ou de táxi, sei lá. Tem também aquele Easy Taxi, né? E a própria prefeitura anunciou, mas ainda não colocou em prática, um aplicativo futuro que vai acontecer para os próprios taxistas. Ou seja, você, além de fazer sinal e pegar o táxi na rua, você vai poder pegar o táxi através de uma programação, através de um aplicativo. Tudo bem. Agora, tem uma certa lógica o que os taxistas estão querendo, porque aí não é um movimento radical, não é um movimento que nesse momento se perceba algum tipo de violência. Pode ser que possa acontecer, mas não está acontecendo, e nesse particular, até parabéns à Guarda Municipal, que está controlando o movimento ao lado da PM. Na verdade, o que eles querem é um mínimo de regulamentação. Então, aquela história, o taxista, para poder ser taxista, ele pagou uma franquia muito alta. Não é? Tem a autorização para ser táxi, que é algo realmente muito alto. Agora é aquela velha história, o que deveria ser de 1 ou 2 taxistas, de repente você encontra empresas de táxi que são possuidoras de 200, 300 táxis ao mesmo tempo. E aí sublocam. Então é um outro problema que acontece. Que uma coisa é aquele taxista que lutou, que batalhou, que pagou a sua autorização para ser táxi, né? Pagou alto e, na verdade, precisa ser preservado. A outra coisa são essas empresas que têm 200, 300 táxis e a gente não sabe qual foi o critério para permitir que alguém sozinho tenha 200 e 300 táxis, e essas empresas, então, na verdade, acabam alugando o tempo, né? Me parece, outro dia eu conversava com um taxista, não sei se estou certo, me parece que seria exigido desses taxistas um número, em torno de R$170 por dia, para poder começar a ganhar. Quer dizer, o cara roda, quando faz 170, a partir daí o dinheiro que é dele.
é o que me disse um taxista. Então tudo isso tem que ser revisto. E os taxistas reclamam, e aí tem uma certa razão, porque de certa feita eu peguei um táxi que veio até, foi o dia que eu fui fazer o programa do Leleco Barbosa, quero mandar um abraço para o Leleco, para a Liliane, né? E eu peguei foi até um Uber de ida, só até para vir, para testar, e na volta eu peguei um táxi. E conversando com o taxista, ele falou comigo, falou: senhor Fernando, o senhor está vendo essa autorização assim, que está aqui no vidro? Isso aí é o seguinte, se eu não tiver isso, eu não posso rodar, porque na verdade significa que eu não tenho passagem na polícia. E aí ele disse: olha, esses que estão aí particulares estão rodando porque estão rodando, basta fechar um aplicativo e sair rodando. Então não é isso que a gente quer. Então tem uma certa lógica. Cabe à prefeitura, e eu tenho uma amizade grande com o nosso querido Dr. Rubens Teixeira, que é secretário de Meio Ambiente e de Conservação. Gostaria que ele repassasse isso ao prefeito Crivella. Cabe à prefeitura fazer uma regulamentação. E aí a concorrência se torna igual. Então o cidadão tem que ter, evidentemente, tem que ter idoneidade para poder dirigir o carro particular e, ao mesmo tempo, pagar as taxas devidas, evidentemente, desde que a atividade seja regulamentada. Um abraço para o meu querido primo Silvio Grandinetti, abraço grande, Carlos Augusto assistindo a gente, Josemar Baiano, alô Josemar, como é que vai, amigo? Pois é, agora vocês já ouviram falar de um cidadão chamado Adelmir Bendini? Pois é, o cara foi presidente da Petrobras de 2009 a 2015. O que aconteceu com ele hoje? Foi preso. Foi preso porque a Polícia Federal, através do Ministério Público, cumpriu um mandado de prisão, porque esse cidadão havia pedido 2 milhões ou 3 milhões de reais de propina. Eu confesso que ou 2 ou 3, de qualquer maneira, pediu a propina e provavelmente teria recebido. E aí foi preso. É uma vergonha esse tipo de coisa. Lamentavelmente, você chega no ápice de uma empresa como a Petrobras, não é? E olha que é recente o negócio. Olha, ele foi presidente de 2009 a 2015. Pretensamente devia ser um cidadão que estaria ali colocado para tentar moralizar a imoralidade que aconteceu na Petrobras. Mas, infelizmente, ao que parece, né, porque é aquela história. Uma coisa é você ser preso para averiguação, a outra coisa é você ser condenado. Mas quando um juiz autoriza a prisão de um determinado elemento, é aquela velha história, né? É porque aí tem, né? É que alguma desconfiança há. E existe até a prisão preventiva para evitar, naturalmente, de que a pessoa fuja do país. Fernando Fontes assistindo a gente, ele que é líder de um conjunto de samba maravilhoso, que é o Cartola de Noel. Fernando Fontes é um grande cavaquinista, já esteve aqui comigo algumas vezes, até acompanhando ele, o Zé Roberto Leão Fernandes, né, que é um grande violonista, acompanhando a nossa Marion Duarte, né? Muito bem, então um abraço, Fernando. Eliane Santos também. Olha, eu queria lembrar para você o site espadascatana.com. O site espadascatana.com é onde você vai ver muitas coisas do Oriente, né? Sabe aquelas estatuetas, Nefertiti, digamos assim, aquelas estatuetas também de Buda, enfim, decorativas, claro. E você vai encontrar também na espadascatana.com, você vai encontrar espadas as mais diversas, e são espadas forjadas sob o sol do Oriente, por mestre forjador chinês. Você não pode deixar de ver, nem que seja por curiosidade. E naturalmente, se quiser encomendar alguma compra, você pode fazê-lo através do site espadascatana.com.br. Por outro lado, eu quero dar uma informação para você. Se você for quiser passar um fim de semana fora do Rio, eu recomendo Icaraí, que não é tão dispendioso, e lá em Icaraí você vai ter o Hostel Icaraí.
O Hostel Icaraí não é um hotel. Como você sabe, hostel é algo mais em conta, mas tem suíte, tem realmente comodidade, não é? Tem atendimento da melhor qualidade e você pode ir no Hostel Icaraí. E se você quiser maiores informações, anote aí, hostelicaraí.com.br, hostelicaraí.com.br. E um outro recadinho que eu dou para você, olha, você sabe que eu viajo muito, né? Aliás, esse ano eu estou sossegado, mas se Deus assim o permitir, até o final do ano vou fazer alguma viagem. Muito bem, então sempre que eu posso, eu procuro nos aplicativos. Claro que a gente prestigia também as agências de viagem, mas é aquela história, dentro da limitação de numerário que alguém possa dispor, o melhor mesmo é o aplicativo. E entre esses aplicativos, um dos melhores aplicativos que tem é o Trivago. É impressionante, porque, por exemplo, algum tempo atrás eu recomendei para um amigo meu que ia passar uns dias em Juiz de Fora, não é? E ele foi buscar um determinado hotel. Vou até falar o nome do hotel, Victory, que é um hotel lindo, maravilhoso, ali na avenida, antigamente era Avenida Independência e hoje é Avenida Itamar Franco, né? Aliás, eu fico muito honrado porque eu tive uma amizade com o nosso querido doutor Itamar Franco durante muitos anos, desde que eu tinha 19 anos, ele tinha 35 e ele fazia um programa na TV Industrial de Juiz de Fora. Depois da morte dele, depois da presidência dele, que propiciou até o aparecimento do Fernando Henrique, né? E que o Fernando Henrique, então, foi o desenvolvedor do Plano Real, que baixou a inflação brasileira, né? É verdade, inflação altíssima que estava na época. Então, o resultado, o Victor fica ali. E é um hotel de alto luxo, né? E esse meu amigo, então, quando telefonou direto para o hotel, o preço era um. Quando foi através do Trivago, meu Deus do céu, conseguiu um desconto de mais de 1/3. Então, não se esqueça, se você vai viajar, seja para o interior, seja para o Brasil inteiro, ou seja mesmo para o exterior, dê uma chance ao trivago.com.br, trivago.com.br. Tem lá um quadrinho, você vai botar, olha, você vai dizer para onde você vai, qual o dia da saída, qual o dia da volta, não é? E aí ele calcula e te dá várias opções. Inclusive tem o pacote, é aquela história, o pacote já inclui também o hotel, tá bom? Abraço para Denise Guzmán Silva. Muito bem, isto colocado, isto posto, minha gente querida, nós vamos agora ao momento da palavra amiga. Eu vou chamar aqui a Samira Valente. Eu estou preocupado, até agora o nosso Cirilo Reis, que eu anunciei ontem, ainda não chegou, né? Tomara que ele esteja vindo, pode ser que ele tenha dormido, mas aí de qualquer maneira a gente vai fazer o programa então, se ele não chegar, com a Samira Valente e com o nosso querido doutor Silvio Provenzano. Samira Valente, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Querida, qual é o assunto do dia de hoje? Fernando, uma internauta mandou a seguinte mensagem: meu filho está apresentando sonambulismo e me sugeriram que eu procurasse junto com ele um centro espírita. Tem sentido? Depende do sentido, né? Na verdade, em todo e qualquer profissional ou não que você vá procurar, você tem que ter critérios, né? Tem que saber as recomendações. Não é só porque você seja um centro espírita que necessariamente é a melhor a procura que deve acontecer, né? Existem centros muito sérios, aqui na Tijuca mesmo, tem o centro do Dr. Ribeiro, ali, qual é o nome daquela rua da Tijuca, Samira? Do Dr. Ribeiro, Guapiara, que eu recomendaria, muito bom. Tem o Tupiara, por sinal, lá no Meia, fantástico. Tem o Leon Denis, aqui também na Zona Norte, não é? O Francisco de Paula também. Então é preciso ver qual é o centro que você procuraria. Eu só queria lembrar você o seguinte, né? O importante é você, primeiro, se possível, passar por um profissional de saúde, não é? Se houver condições, um psicólogo é sempre recomendável nessa hora para poder analisar, e se tiver a oportunidade de ser um psicólogo que tenha conhecimento da espiritualidade, melhor.
Mas se de todo não for possível, até por questões de dinheiro, porque custa muito, a gente sabe, e de repente nem todo mundo nesse momento de crise tem plano de saúde, então procure um bom centro. Pode procurar também a Sociedade Ramatiz aqui do Rio de Janeiro, da nossa querida Cleia. Então o importante é que, não sei se resolve, mas você deve tentar resolver, né? A resolução não depende só de fé. A resolução depende de uma coisa chamada karma, ou seja, a lei da causa e do efeito, não é? Então, se possível, com certeza será resolvido. Espero que se resolva. Tá bom, querida? Beijo no teu coração. Abraço para o Ricardo de Paula Ferreira. Abraço para Miriam Correia. Bom dia, querida. Tudo bem? Abraço grande. Lembrando que a doutora Rene está viajando, está na Croácia, foi no casamento de uma filha do marido dela e que muito provavelmente a semana que vem ou na outra ela estará de volta com a gente. Eu vi aqui a Miriam Correia, lembrei dela. Nós vamos agora fazer uma outra colocação aqui, porque está na hora da nossa prece de Cáritas, primeiro a prece e depois uma música linda. E depois da música linda a gente vai começar com a sala de visitas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é um momento de oração tão esperado, né? E eu estou vendo aqui a nossa querida amiga Fátima de Araújo. Fátima, um abraço para você. Também a Márcia Vita. Aí pensei comigo, será? Aqui está meio travado o computador nesse momento. Mas será que a Márcia Vita é, na verdade, filha ou parente do nosso querido amigo João Vita, que foi
foi repórter, é parente seu? Qualquer coisa me informa, foi repórter da Rádio Globo num tempo tão bonito. Vamos ouvir aí a música Cativar. Esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, nossos fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Muito bem, tivemos então Cativar, e eu me lembrei então do livro Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que tem uma frase que marcou a minha juventude, dizendo que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Um abraço para a Janimere, informa que várias ruas estão interditadas em função do protesto, né, dos taxistas. A Cacá Ribeiro, bom dia, Fernando. Meu querido amigo de tantos anos lá em Ouro Branco, Minas Gerais, o Sildinei Peracini do Amaral. Alô, Sildinei. E o Maurício Menezes, o danadinho, que foi da Rádio Globo mais de acho que 10 ou 15 anos, e está hoje em Juiz de Fora, é advogado, vai ser o nosso comentarista a partir de segunda-feira. Ele vai ter um quadro comentando futebol. Fala em futebol, parabéns ao Flamengo, ao Botafogo, que se classificaram na Copa do Brasil. E o Fluminense venceu, doutor Silvio Provenzano. Saudações, bom dia. Bom dia. Saudações vascaínas. Venceu a quase 3 quilômetros de altitude, Quito, uma das cidades mais altas do mundo. Parabéns. Valoriza uma vitória de 2-1 lá, apesar de que num jogo onde eu poucas vezes vi um estádio, acho que tinham 15 torcedores no estádio deles. Isso porque é o time da Universidade de Quito e provavelmente estão em férias, então a torcida é composta dos estudantes, não é fato. É mesmo, além de ter a vantagem de ter jogado sem torcida, jogou contra uma equipe muito fraca. Aqui ganhamos de 4-0, lá foi 2-1, poderia ter sido mais, mas era notório o sacrifício que os jogadores do Fluminense faziam para conseguir correr na falta ar, né? O Richarlison, que eu diria que é um boi premiado, aquela vaca premiada de tão forte que o rapaz é. No final do jogo ele deu um pique que eu senti falta de ar lá em casa. Ele estava quase roxo, é impressionante. É muito difícil jogar na altitude, é desigual. Verdade. Então essa vitória fica valorizada, né? E o Flamengo é uma coisa engraçada, é paradoxal.
perde de 4-2 e ganha. E ganha, Coisas absolutamente extraordinárias. É verdade. Mas fazer 2 gols lá na Vila do Belmiro também é algo para ser comemorado. É para ser comemorado. E o Botafogo foi dos 3 o Quem diria? O que melhor está havendo com o Atlético, doutor Silvio? Olha, eu não Atlético sei Mineiro, um grande Eu não sei qual é o time. problema naquele galinheiro, não, mas uma coisa complicada lá. Acharam que era o técnico, o Roger, que era o treinador, um bom treinador, fez um belíssimo trabalho no Atlético, no Grêmio. No Atlético não conseguiu engrenar, esse mal chegou também, não pode ser responsabilizado rigorosamente nada. Mas o Botafogo deu um passeio ontem, né? 3-0 com sobras. Ele dá 1-0 para os pênaltis, fez 2-0, ainda fez 3-0. Agora o futebol é um jogo interessante, né? Porque é muita questão do sistema tático, né? Você entra com uma determinada programação, acontece um lance inusitado, muda tudo. Por exemplo, o pessoal estava comentando ontem o jogo do Flamengo, né? Mais uma vez o recurso da televisão foi utilizado, acertadamente, porque não tinha havido pênalti, tinha sido um erro do juiz. Ele voltou atrás. Ele teve 2 anos muito bons, mas o Voaden, ele tem o último ano, já não foi muito bom, e esse agora pior ainda. E ele errou contra o Flamengo. E aí entrou o recurso da televisão. Depois alegaram que ele tinha que ter expulsado o jogador do Santos. Agora, um lance duvidoso aos 47 do primeiro tempo, é um lance duvidoso aos 44 do segundo tempo, tem no jogo significados diferentes, né? Lili, como sempre. Tudo bom? O trânsito está horrível. Prazer te conhecer pessoalmente. Conheci a voz, agora é a pessoa física. Nosso Cirilo Reis, que já ele chegou. ontem ficou comemorando a derrota, a vitória do Flamengo. O flamenguista roxo, pelo menos. É verdade. Então ele ainda está em festa. Ele está em festa, é verdade. Meio assim com um sorriso um pouco amarelo, né? Porque precisava comemorar uma vitória. Comentário sarcástico do Muito bom dia, Cirilo Reis. Eu estava assim, ele deve estar preso no trânsito, alguma coisa assim, estava preocupado. Mas graças a Deus que você chegou. Foi só a gente anunciar vocês dois. Eu fiz aquelas pastilhas do Facebook, né? Em vermelho e tal. Amanhã, doutor Silvio Provenzano e o Cirilo Reis da Rádio Nacional, meu querido amigo. Rapaz, choveu curtições. Opa, beleza. Choveu curtições. Teu programa está indo bem na Rádio Nacional, Deus, como sempre. De que horas a que horas? Agora perdi meia hora. Estou de 10h22 às 23h30. Às 23h30 entra um grande jornal com os resumos, o resumo dos fatos do dia, os principais. Que maravilha, que maravilha. Mas eu não estou comemorando muito não, porque eu não sei o que há com o Flamengo. Eu não concordo que seja o técnico, né? Poxa, não pode. O que está fazendo o time está classificado, vocês vão reclamar, poxa? Vai classificar desse jeito? Desse jeito acaba perdendo o Botafogo agora. Botafogo está bem. Botafogo está muito bom. Voou contra o Atlético. Não tem estrelas. O doutor Silvio estava dizendo aí. Pois é, não tem estrelas. Não tem. Mas é um time que joga ali, ó, compacto, com um sistema tático, entendeu? Que cumpre a risca, a regra. O time todo volta para marcar, ataca, você vê contra-ataque do Botafogo é praticamente mortal. Entendeu? Você viu que ontem o terceiro gol do Botafogo ontem foi terceiro ou segundo? O Botafogo ganhou de quanto ontem? Nem 3-0. Foi 3-0. O terceiro gol foi um contra-ataque, né? Mortal, né? Pois é. Mortal. Mas ali se justifica porque o Atlético, se fizesse um gol, acabaria se classificando. Então o Atlético foi todo para cima do Botafogo e deu, evidentemente, aquilo que o Botafogo mais gosta, que é do espaço do contra-ataque. E o time do Botafogo não tem estrelas, mas ele é taticamente muito bem aplicado. Ele se fecha muito bem, tem uma boa defesa e um contra-ataque rápido. Falar nisso, doutor Silvio, que belo trabalho que o filho do Jairzinho está fazendo, né? Garoto novo, né? Acho que não tem ainda 40 anos. Não tem 40. Mas todos eles vividos dentro de um gramado por causa do pai. Quer dizer, apesar da pouca idade, ele tem muita experiência de futebol e tem uma das pessoas que mais conhece futebol, que é o próprio pai. Nosso furacão da Copa de 70. Senhora, como jogava a bola, então, né? ele cresceu nesse meio, né? Aquela cresceu nesse meio, de médico. A pessoa cresce ouvindo aquele jargão, cresce ouvindo como é que é o ritmo. Evidentemente que tem menos dificuldade do que aquele, como eu, por exemplo, que comecei a vida tendo como pai uma pessoa que era comerciante. Agora, como é que surgiu a vocação para médico? Olha, eu na verdade não sei te dizer. Conta a lenda da família que quando pequeno, minha avó, parabéns aos avós que ontem tiveram o seu dia, você, Fernando da Samira. Muito obrigado. Mas eu ainda não sou. Mas um dia, se Deus quiser, haverei de ser. Eu tenho dois. Eu tenho uma menina de 19 anos, está na França hoje.
está na França estudando lá, a Camille, e tem o Vitório, que tem um aninho e pouco. Eu não sei, dizem que quando eu tinha 2 anos e pouco, 3 anos, quando a minha avó perguntava o que eu queria ser, eu já dizia que era médico. Olha só. Talvez um fato que tenha contribuído para isso, que eu imagino, nós morávamos numa casa na rua Mário Ribeiro. Para quem não sabe quem é essa rua, ela hoje é a continuidade da autopista Lagoa Barra, que passa em frente ao Hospital Miguel Couto, ali do lado da Praça Nacional Auxiliadora, que é aquela praça que fica em frente ao Flamengo. Eu cresci ali, né? E muitas vezes a minha irmã, que sofria de asma, ela era obrigada, os médicos vinham fazer o atendimento ali, traziam que na época era tenda de oxigênio, né, para tentar aliviar a dificuldade respiratória. Eu tenho a impressão que o alívio que a minha irmã tinha no atendimento médico de emergência dos colegas do Miguel Couto tenha influenciado decisivamente. Mas há quem diga que a gente já vem com uma missão e que, enfim, essa missão é, de repente, de executar uma determinada função, alguma coisa assim. E eu sei que eu não consigo me imaginar em outra atividade humana que não seja dentro da área de saúde. Olha só. Né? Malgrado ter sido criado ali na Praça Nacional Auxiliadora com ídolos dele, com certeza, o Adílio, o Julinho, o Júlio César, o Urigueli. A gente cresceu ali juntos, jogava o time da Cruzada, São Sebastião. Eu, modéstia à parte, jogava uma bolinha, não era, evidentemente, que com outro físico, evidentemente com menos 40 anos do que hoje, mas a gente jogava uma bolinha direitinha e com o Flamengo, numa família de vascaínos, e virei tricolor. Mas essa é uma história longa por causa do Castilho, um dia eu te conto. Tá legal. Agora eu quero saber de você, Silvio. Eu te conheço há 40 anos no mínimo, né? Ou quase isso. Somos amigos há esse tempo todo, né? O que te motivou? Houve uma definição em algum momento para você ser o brilhante locutor e comunicador que você é? Não, Fernando, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, porque eu sempre, meu negócio era cantar. Ah, é? Eu era cantor. Sei. Aí, desde 8 anos de idade, tinha um programa lá, Clube da Gurizada. Isso onde? Em Ponte Nova. Ponte Nova. Aí o programa distribuía, vamos supor, café, macarrão, biotônico Fontoura. O que eu tomei de biotônico Fontoura não está no gibi, tomei muito, tomava igual água. De graça, né? Pois é. Aí eu ia para a rádio aos domingos e ia cantar. Sei. Aí eu cantava, né? E cantava o quê, por exemplo? Naquela época, eu cantava Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto. Leva aí no gogó vamos lá. Nelson Gonçalves. Por exemplo, aqui, eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Olha só, beleza. Aí eu cantava. Vozeirão, hein, doutor? Aí eu cresci na Rádio Ponte Nova, inclusive o meu diretor na rádio mais tarde, nessa época eu cantava, ele era operador de som da rádio, Arlindo Abreu. Sei. Aí eu, todo domingo ia pra rádio cantar, e cantava naqueles regionais lá. Sueli Loureiro tá te mandando um abraço. Miriam Correia tá vendo o programa. Opa, obrigado. Walter Silveira também. Ok. Aí eu fui crescendo, assim, ali no rádio, ali, cantando, né? E mais tarde eu passei pro programa da noite, virei adolescente, passei pro programa da noite, saí do programa das crianças, né? Passei pro programa da noite, cantando. E começou um programa, tinha coisa lá na cidade, imitava a Grande Chance do Flávio Cavalcante, aí eu participava, tudo que era show na cidade eu ia, né? Aí, por exemplo, o Chiquinho Cunha, irmão do Zé Cunha, tinha um programa lá, Caravana da Alegria, cada quinta-feira num bairro à noite, né? Em cima de um caminhão. Zé Cunha, colega nosso na Rádio da Noite. Estava lá o Cirilo Reis cantando, abraço em cima do caminhão. A gente traz ele aqui. Pois é, vamos falar com ele. Para lembrar a época até que ele foi sócio seu. Ok. Aí, rapaz, como a gente diz, aí eu cresci ali, né? Fui a Belo Horizonte em 68 para servir o exército, né? Tentando fugir do tiro de guerra, né? Tentando chegar e conseguir uma dispensa, mas eu era o cara mais alto do quartel, não consegui, né? Depois eu consegui, isso é uma história longa. Você mede quanto? 1,92? Eu tinha 1,90, agora é 1,88 por aí, né? Aí é uma história longa. Quase a minha altura, 1,70m. Pois é, quase é. Mas, e eu, em Belo Horizonte, eu tentei a carreira artística, né? Se eu tivesse ido para o Rio, talvez eu conseguisse, mas em Belo Horizonte eu não conseguia cantar naquelas boates da Praça Raul Soares para comer,
Entendeu? Praça Raul Soares, que tem ali um edifício de 42 andares. Que na época era o mais alto. Eu fiz estágio lá, 68, lá em Itatiaia, né? Pois é. E eu pertencia à caravana de um cara lá, um comunicador na época, que tinha um programa na Rádio Jornal. Aí ele pegava os melhorzinhos que cantavam e saía fazendo shows para aquela periferia toda ali e dava dinheiro. Chegava dinheiro da passagem, dinheiro para pegar arroz com feijão, né? Pra você ver como é que a vida era dura, você conhece Belo Horizonte, eu morava no bairro da Lagoinha. Eu morava um pouco acima, no bairro de Santo André. É pior. Pois é. Onde morava meu tio. Pois é, eu morava na Lagoinha, que toda manhã quando eu saía de casa, a polícia me parava, documento, tal. Olha você só, vê como é que era o negócio, é verdade. Pra você ter uma ideia da Lagoinha, eu tenho uma história para contar, viu, doutor Silvio? A história da Lagoinha é o seguinte: no ano de 1969, estou velho, né? Eu fiz estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia. Então você conhecia a Avenida Furacão ali na Conheci, claro. E a Lagoinha, ela fica no final da Além Paraíba, aquela rua Além Paraíba, que é a rua mais empinada que eu já vi no mundo. Certo. Eu nunca vi uma rua tão... Só em Los Angeles, Califórnia, deve ter coisa parecida. Né? Mas ela é uns 3 quilômetros, não sei se eu estou exagerando, de subida. E eu tinha um amigo taxista que de vez em quando eu pegava quando estava abonado para sair da Rádio Itatiaia e ir lá para o bairro de Santo André, rua Pedro Lessa, onde eu estava hospedado na casa de um tio meu, tio Zé Melo, que Deus o tenha. Então o que acontece? E ele contava essa história, era o Jurandir, e o Jurandir falou: Fernando, você não sabe o que aconteceu. Eu estava com o carro meio assim, mal arrumado, isso é coisa de mineiro, né? Pegar táxi, e fui dar uma carona com uma velhinha. E eu fui dar uma carona para a velhinha, e quando eu cheguei lá em cima, para descer lá embaixo, porque quando embaixo termina na Lagoinha, e a Lagoinha é como se fosse um laguinho, é um redondo, né? Verdade, e o resto é edifício, né? E fica atrás do Hotel Del Rey, né? Muito bem, então cheguei lá em cima, a senhora que estava com uma bengala falou: vai devagar, viu? Vai devagar. Aí, aliás, o nome dele aí era, meu Deus, eu me confundi. Jurandir era meu primeiro, Valdemar. Certo. Perdão, Valdemar. Devagar, Valdemar. Aí o troço começou a descer, né? Lá, o troço que eu digo, o carro dele, né? Que não estava em bom estado. E ele começou a descer e começou a botar o freio, porque ali você tinha que descer freando. Não tinha freio. Então ele puxa o freio de mão sai na mão dele, e a velha tá: devagar, Valdemar. Aí ele viu um caminhão da Brahma e falou: é aqui que eu entro, e entrou embaixo do caminhão. A coitada da senhora caiu no chão, deu-lhe uma bengalada e olhou para ele e falou assim: eu não falei para você ir devagar, Valdemar. Coisas da vida. Mas deixa eu só resumir, por favor. Resumindo, em Belo Horizonte não deu certo, aí voltei no Ponte Nova, né? Sei. Comecei a trabalhar na empresa de administração lá, tal, administrando a empresa lá, aí, e cantava de vez em quando lá. Mas aí um dia o comunicador sertanejo da rádio teve um problema de saúde e eu não podia mais fazer o programa. Aí alguém lembrou, falou: pô, tem o Cirilo, aquele cara tem a voz boa, aquele que canta, quem sabe e tal. Aí me chamaram lá na rádio: você quer fazer um programa aqui e tal? Aí, qual o programa? Falei: o programa sertanejo de manhã, Alvorada Cabocla, 6 às 8 da manhã. Eu abri a rádio, aí eu falei: eu posso até fazer o programa, mas eu só não vou falar caipira igual o outro que saiu falava, né? Não, você pode falar normal, mas tocar só música sertaneja. Eu falei: tudo bem. Aí eu comecei. Começou isso no ano de? Foi dia 30 de junho de 1969. Olha, resumo, a humildade. Você falou que tem uma voz boa tenho eu. Ai, Jesus. Na medicina, tem algum momento que... Tem. Os primeiros passos? Tenho. Eu fiz vestibular em 1975, tive a felicidade de entrar para a Faculdade de Medicina. E muito jovem eu comecei a fazer estágio ainda naquilo que é a coisa primária de hospital, que é laboratório, coleta de sangue, As nossas vampirinhas de laboratório são extraordinárias para pegar. Eu comecei vendo aquilo que é o beabá da medicina. E 2 fatos muito interessantes, porque eu fui estagiar na emergência do Hospital Miguel Couto, uma coisa que é engraçada, até me preocupa. Eu dou aula para a Faculdade de Medicina e eu não vejo, por exemplo, como na minha época eu via, os estudantes de medicina estagiando nos hospitais, em especial os de emergência. Ah, é? Naquela época nós, inclusive, tínhamos um concurso dificílimo da Suzene,
para podermos ter, inclusive, direito a uma bolsa para trabalhar na emergência. Mas antes mesmo de termos direito a essa bolsa, que nos era concedido no último ano, correspondia a meio salário mínimo. Você vê como é que o médico é mal remunerado desde a época da faculdade. Mas, de qualquer forma, era um auxílio de custo para a gente poder dar o plantão. E eu trabalhei na equipe G do Hospital Miguel Couto, que era chefiada pelo saudoso Ronaldo Gazola, um médico extraordinário, um cirurgião extraordinário, e eu vivi fatos incríveis, até da própria Ele história era parente do Brasil. Raul Gazola? Pai. Pai? Não, o Ronaldo Gazola, que eu saiba, não. É? A nossa relação é uma relação puramente profissional, e eu com ele pude aprender demais na medicina, principalmente a chamada medicina de emergência. Eu trabalhei durante 28 anos, até 2005, no Hospital do Andaraí. Depois cheguei a chefiar a emergência do Andaraí. Mas o que é mais engraçado é que eu me recordo que tinha um enfermeiro saudoso. Ele era gesseiro. Ele, na verdade, no final da vida dele, ele trabalhava no setor de ortopedia, que era chefiado pelo professor Nova Monteiro, lá no Miguel Couto. O Vicente, ele, no início da vida dele, ele era um auxiliar de enfermagem que saía, naquela época, nós não chamávamos de ambulância, chamávamos de assistência. E eu me lembro que garoto, com 7, 8, 9 anos, quando eu ouvi o barulho da sirene da minha casa, e era atravessar a rua estreita, Mário Ribeiro, que eu já estava na porta do Miguel Couto, eu corria para ver chegar o acidentado. E o Vicente chegava, quantas vezes me deu chamado pontapé na bunda. Sai daí, moleque, tá atrapalhando. E eu saí. Em 78, quando eu dei o meu primeiro plantão, todo de branco lá, eu cheguei na porta do hospital para entrar. Quem estava na entrada do hospital? Vicente, não mais na função de técnico, já tinha feito curso, trabalhando na ortopedia. Quando ele me viu, as lágrimas vieram aos olhos. Olha! Foi uma das cenas mais emocionantes. Bonito, ele falou... Falei, agora você não pode me dar mais o pontapé na bunda. Ele, me abraçou. Foi uma cena emocionante, marcante. Pouca gente tem, agora eu me lembrei do Vicente, me deu saudade. Mas que maravilha, que maravilha. Até se porque emocionou. o sonho do menino era estar no hospital. No dia que o rapaz, ainda estudante, entrou no hospital, de onde várias vezes ele levou o pontapé, encontrou quem dava o pontapé, essa pessoa te abraça, chora, é uma história extraordinária. Eu tenho, depois eu vou te pedir um caso engraçado também. Eu tenho na minha profissão, quando garotinho ainda, né? Com 18 anos, 19 anos, eu comecei com 16, no ano de 62. Então a primeira transmissão externa minha foi para um hospital, que era o pronto-socorro de Juiz de Fora. Só que naquela época chamava-se nosocômio. Mas ainda é. A infecção nosocomial é infecção hospitalar. Hospitalar, E só que hoje não é muito usado, né? Não. Só os médicos sabem disso. E lá fui eu. Mas eles me botaram lá porque não acontecia nada em Juiz de Fora naquela época. Hoje é uma cidade de 500 mil habitantes. Naquela época tinha 100 mil. Logo no início ali do Morro da Glória. Então você tinha um aparelho, né, que é aquele aparelho que quando te chamarem, Fernando, fone no ouvido, vão chamar do nosocômio municipal, Fernando Sérgio, fala Fernando, e você entra falando. Falei, tá bom, sentei o rabo ali, fiquei ouvindo as transmissões, e de repente ninguém a cochilar. E eu estou ouvindo uma conversa de dois enfermeiros. Perdão. Tô falando de gravidez de uma mulher. Sei. Aí o que acontece? Eu estou aqui. Aí de repente o cara me chama. O Cirilo. Engraçado assim, eu não me lembro muito não, Fernando, mas... Tantos anos na Rádio Nacional, quantos anos na Nacional? Mais de 30, né? Faz 40 anos agora. Que maravilha, hein? Entrei lá em 77. E os shows que você fazia, nada acontecia de... Não, uma coisa engraçada que aconteceu, que eu me lembro assim no momento, eu sou um camarada, eu sou ruim de memória pra caramba. Sei. Sou ruim de memória, ruim, péssimo fisionomista. Esse negócio de data eu não guardo, entendeu? Não guardo mesmo, entendeu? O doutor Silvio tá aí para aceitar o remédio. Quem dela soubesse ontem. Aí eu me lembro de um caso, eu corri na Rádio Nacional, eu fazia um programa de 5 às 7 da manhã, Cirilo Reis acordando a cidade, e tinha o Hélio Ramos, que era advogado, e toda manhã ele ia para fazer o papel, ele fazia o papel de um guru, é um personagem que a gente criou. O guru, o que era? Ele era um personagem que ele fazia simpatia, ensinava as pessoas simpatia para isso, simpatia para aquilo, e eu avacalhava a simpatia dele. Você tem que usar um pano virgem. Ele falou, guru, vem cá, tudo seu é virgem, porque esse negócio, esse preconceito, não pode usar um outro. Não, você está avacalhando, ficava engraçada a simpatia, né?
Aí eu fazia o papel dele, a imagem dele, o ouvinte pensar que fosse aquele cara de barba, tipo profeta, barba branca. Guru, essa túnica sua já está encardida, você não muda essa túnica, não. Tem que lavar a barba. Pois é, justamente. Aí o pessoal fazia imagem no rádio que era um cara... Guru mesmo. É igual aquele Henrique Cristo, Henrique Cristo, então aquele Gentileza andava aí, né? Aí, resultado, um dia um cara foi lá na rádio, chegou lá, não falou nada, sentou, chegou de manhã, 5h pouco da manhã, sentou lá, ficou sentado esperando. Bom dia, ficou lá, não falou nada. Bem, assistindo o programa, né? De repente chegou o Guru. Aí começou de gravata, terno, porque saía dali e ia para o escritório de advocacia dele depois, né? Terno, gravata, todo engomadinho, né? E começamos a fazer o quarto do Guru, né? Depois terminou, despedi dele. Guru, amanhã o Guru tá de volta e tal. O cara ficou brabo, rapaz, o cara. Disse que eu era um enganador, enganava os ouvintes. Olha, mas que eu tinha ido ali. Que é isso? Ele ficava ouvindo, pensando que era uma coisa e era outra, totalmente diferente. Doutor Silvio, a Maria Alice de Cascadura está perguntando qual é a diferença da gripe comum para a asma. São doenças totalmente diferentes, Maria Alice. A asma é uma doença que se caracteriza por uma hiperreatividade brônquica. Traduzindo isso para o português mais fácil, nós temos uma musculatura em volta dos brônquios, que são as estruturas por onde o ar penetra. Em algumas pessoas, essa musculatura é muito sensível e alguns estímulos podem provocar que ela contraia, dificultando a passagem do ar. Então, a pessoa, normalmente, para respirar, tem aquela dificuldade. Chia, né? Tem isso? Tem a chieira. É exatamente quando você pega uma folha de papel e assopra, você tem aquele assovio, né? É o chiado. Por quê? Porque o ar, quando penetra num brônquio que está contraído, ele provoca um chiado, principalmente na hora dele sair. E o ar acaba ficando aprisionado dentro do pulmão. E, evidentemente, com o pulmão cheio de ar, não tem como receber mais ar. Isso vai dando uma falta de ar progressiva. Essa é a asma brônquica, que normalmente começa na infância, muitas vezes por volta da adolescência desaparece, outras vezes começa um pouco mais tarde, e aí tem uma tendência natural a persistir. Acabei de contar, ele ainda usa bombinha. Olha. Evidentemente que ao longo dos anos, felizmente,